Olá pessoal, gostaria de falar com vocês sobre 3 competências imprescindíveis ao ensino na escola dominical. Mas antes é necessário definir o que são competências, não é? Competências são capacidades, são habilidades, aptidões necessárias ao professor para que ele possa desenvolver um bom trabalho na escola dominical, um trabalho dinâmico, um trabalho interessante na sala de aula. São 3 competências. Em primeiro lugar, a competência para traçar e alcançar objetivos. Em educação, não tem como trabalhar, como fazer um trabalho interessante, sem se traçar objetivos bem claros, bem definidos. Assim como o agricultor que precisa escolher um determinado ponto à frente, em linha reta, antes de começar a cavar, para que a vala não fique sinuosa, o professor também precisa de ter direção, um senso de direção. Não há como o professor desenvolver um trabalho educativo eficiente sem antes definir um alvo à sua frente, um alvo bem claro à sua frente. Conforme disse Aristóteles, todos os nossos atos devem ser bem definidos à maneira dos arqueiros que apontam para um alvo bem assinalado. Uma outra competência também importante ao ensino na escola dominical é a competência para planejar o ensino. É inadmissível, meus irmãos, trabalhar com a educação cristã sem um plano de ação didática. A falta de planejamento ocasiona pelo menos 2 grandes males que dificultam o ensino: a rotina e a improvisação. Nós sabemos bem disso. Então, uma boa aula deve ter pelo menos princípio, meio e fim, ou seja, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, antes de você planejar a sua aula, você deve refletir: o que eu pretendo alcançar? Como vou alcançar? Em quanto tempo vou alcançar? O que eu vou fazer? E como vou fazer para avaliar o que foi alcançado? É necessário o professor prever todas as suas ações, todas as etapas de sala de aula, do trabalho de sala de aula. Então é necessário que ele determine os objetivos, selecione os conteúdos, organize os procedimentos didáticos, determine o tempo, não é? o cronograma da sua aula, selecione os recursos e, por fim, também selecione as formas de avaliação, como ele vai avaliar a sua turma. Então, o planejamento é fundamental, é essencial, é uma competência imprescindível. E a terceira e última competência é a competência para orientar a aprendizagem. Antigamente, os professores achavam que a sua principal função era reunir a maior quantidade possível de conteúdos, de informações, e repassar essas informações aos seus alunos. Eles imaginavam que isso era extremamente importante. Então, eles consideravam que o bom aluno era aquele capaz de armazenar o máximo possível dessas informações e depois reproduzi-las fielmente. Hoje nós sabemos que o ensino não representa aquilo que o professor faz, mas aquilo que os alunos fazem por meio da orientação, da ajuda, do auxílio do professor. Então, o professor, meus irmãos, precisa mudar de postura. Ele precisa deixar aquela cômoda atitude professoral e assumir definitivamente a função de orientador da aprendizagem, facilitador da aprendizagem. Pois bem, são 3 competências imprescindíveis ao ensino cristão. Bom dia para todos vocês, que Deus os abençoe.